Boa noite para você, tudo bem? Uma alegria e para mim é um prazer poder compartilhar o pão da vida contigo. A gente se alegra muito quando a gente canta, não é verdade? E eu estava ali cantando junto com vocês, e quando a gente canta assim em louvor e congregação, a gente acha que sabe cantar também, né? A gente começa até a se empolgar. Mas nosso Deus, a despeito de quem somos, da qualidade da nossa voz, Ele aceita com gratidão aquele louvor que vem do coração, não é verdade? Eu queria dizer para vocês que eu estou à disposição de vocês. Ali está o meu contato. Vocês estão vendo o meu número de celular, esse também é o contato do WhatsApp. E eu estou à disposição de vocês. Esse número ele funciona, juntamente com o meu celular, funciona 24 horas. Tá? Talvez se você ligar 3 da manhã, 4 da manhã, talvez eu não consiga atender, porque talvez eu não escute. Mas a minha disposição para vocês é 24 horas, independente de qual for a circunstância. Então, se você quiser anotar o contato, ele foi projetado, se puder colocar de novo, por gentileza. Gente, nessa noite, eu queria fazer com vocês algo que eu nunca fiz em nenhum momento da minha vida, em nenhuma pregação que eu já preguei. Eu vou ler com vocês um livro da Bíblia, e é um livro inteiro. E, para sua sorte, o livro é Jonas, como alguém sussurrou aqui. O livro de Jonas. Nós vamos extrair algumas lições desse livro nessa noite, profundas lições. E para a gente entender a profundidade do texto e da inspiração de Deus, a gente vai ler esse livro. Então, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, seja no aplicativo, seja a tua Bíblia no seu livro físico, a encontrar o livro de Jonas. É um livro pequeno, não é muito fácil de achar. Ele está perto de outros livros também pequenos, bem próximo ali ao começo do Novo Testamento. E então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Jonas capítulo 1. E eu queria a sua atenção total agora à leitura. É muito bom você acompanhar no texto, porque como vai ser um pouco extensa a leitura, para você não perder a atenção. Em todo caso, acharam aí? Não é um livro muito fácil de achar, né? Na Bíblia, assim, na mão ali, não é tão fácil. Eu vou esperar que alguns acharem. Ele está depois do livro de Obadias e antes do livro de Miqueias. Acharam aí? Vamos lá? Prepara o coração aí, hein? A história aqui é bem diferente. Vamos lá. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Só uma observação, vai durar no máximo 8 minutos, 7, 8 minutos essa leitura. Eu cravei ali, tá? Não vai ser muita coisa. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Versículo 7. E dizia uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal.
que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçavam-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, e me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor de sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Com isto, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é me morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada,
e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Muito bem. Se você nunca havia lido um livro da Bíblia, agora você já leu. Falta apenas alguns poucos livros para você terminar a leitura. Depois que você lê tudo isso, eu não sei qual a tua impressão, mas a primeira pergunta que eu me fiz depois de ler do primeiro versículo até o último, a pergunta foi a seguinte: o que esse livro está fazendo na Bíblia? Que história doida, não é? Que história maluca. Existem muitos fatos nessa história que tornam ela fora de um padrão de uma história convencional, ainda mais de um padrão de uma história bíblica. Bom, alguns eventos são bem improváveis nessa história. Primeiro evento: essa história conta a história de um profeta que não tem misericórdia, de um profeta que é teimoso e hipócrita. A história também relata o fato de um peixe que engoliu esse profeta, que também foge um pouco da regra. Bom, Nínive, a maior capital daquele contexto histórico do Império Assírio, ela é convertida com uma mensagem que contém 5 palavras. A história também nos conta que um missionário se entristece com o perdão de Deus e com a conversão de uma cidade inteira. E tudo isso é narrado exatamente por Jonas. Aliás, o nome do livro é Jonas, né? Tudo isso aqui é narrado por Jonas, aquele que viveu toda essa história, pelo próprio Jonas. Bom, no mínimo é um livro intrigante, e isso até leva algumas pessoas, alguns teólogos, duvidarem da autenticidade desse texto e desse livro. Mas uma das razões principais pela qual Jonas é um livro divino, aprovado por Deus, é porque Jesus cita esse livro e ele coloca lá nos evangelhos como o sinal de Jonas, né? O fato de ter ficado 3 dias e 3 noites no ventre do peixe é um sinal, na verdade, do período em que Jesus passaria pela morte, depois iria ressuscitar, e assim a sua ressurreição traria a conversão de muitos, como aconteceu com Nínive. Bom, quem era Jonas? Jonas tem um significado no original hebraico. O nome dele significa pomba. Em outras partes do Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Oséias, capítulo 7, versículo 11, o profeta narra a nação do Reino do Norte como se fosse uma pomba, como se fosse um reino que era desprovido de entendimento. Então, o nome Jonas significa desprovido de entendimento. E é basicamente assim que nós vemos Jonas no contexto do seu livro. Jonas, ele é descrito como um homem de visão limitada, alguém profundamente desobediente e alguém profundamente insensível à necessidade do outro. Ele é descrito por muitos teólogos como o filho pródigo do Antigo Testamento. Agora, uma coisa Jonas é de fato: ele é um homem honesto. Porque se de fato foi ele quem escreveu esse livro, ele não absolveu ele da sua insanidade
cognitiva, emocional, espiritual, na é verdade. Ele descreveu realmente como ele foi. Ele tinha um caráter especial, bem atípico. Bom, Jonas, ele viveu num período histórico, e nesse período era o período basicamente do Reino do Norte, do rei Jeroboão II. E Jonas foi um profeta no contexto de Jeroboão II, que era mais ou menos ali no 8º século antes de Cristo, no ano 800 a 750 antes de Cristo. E Jonas era um profeta que tinha uma mensagem. No livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 23 e 27, Jonas aparece lá. Lá fala que ele morava na cidade de Gat-Hefer, e Jonas tinha uma mensagem. A mensagem de Jonas era uma mensagem de prosperidade. Jonas era um aliado do rei Jeroboão, com a mensagem de prosperidade para Israel. Aliás, foi com o Jeroboão II em que o reino do norte, porque Israel era dividida nessa época em 2 reinos, o reino do norte teve uma ascensão no poder. O seu reino foi restabelecido e Jonas era um profeta aliado fiel desse rei, e ele proferia palavras de prosperidade do reino de Israel. E assim aconteceu. Jonas era um nacionalista, alguém que amava o seu povo e queria a sua prosperidade. Bom, do outro lado, a história também traz à tona um reino, que é o reino da Síria. O reino da Síria, nesse contexto, ele era a maior potência econômica, a maior potência bélica, era o maior reino que havia naquele mundo. E a Bíblia mesmo descreve a Síria como um grande reino, uma grande potência. Aliás, a Síria de fato era um grande oponente de Israel. Bom, a sua capital era Nínive, e Nínive, por consequência, era também uma grande capital daquela época, do império. A cidade de Nínive, assim como é descrita pelo texto, ela é conhecida pela sua maldade. Nínive, ela foi fundada, curiosamente, após a dispersão da Torre de Babel. Assim, ela era formada, consequentemente, pelos descendentes de Babel. Ao longo dos anos e séculos, ela prosperou e floresceu como uma grande economia, a capital de um grande império. Contudo, ela carregava o caráter do povo de Babel, da Torre de Babel. Então, ao longo dos anos, esse povo se esqueceu das coisas eternas e Nínive tornou-se um centro de crime e de impiedade. Naum 3, por exemplo, capítulo 3, versículo 1, descreve Nínive como uma cidade ensanguentada, toda cheia de mentiras e de rapina. E essa palavra rapina tem a ver com uma imagem de um leão que busca a sua presa para devorar. Para a sobrevivência do povo de Nínive, eles tinham que destruir outras pessoas. Nínive era basicamente um símbolo espiritual da maldade. Nínive, nesse contexto, era o perfeito alvo da atenção de Deus e de sua graça. Ao olhar de Jonas, Nínive era o símbolo do reino do próprio diabo. Num contexto terreno, Nínive era um lugar onde não havia graça de Deus. Mas de um contexto espiritual e eterno, Deus sabia que Nínive era um alvo perfeito para Ele se aproximar com a sua graça e com o seu amor. Vocês vão perceber que ao longo da nossa reflexão, agora a gente vai partir para uma área um pouco menos teórica, um pouco mais prática do texto. Vamos perceber que o livro de Jonas, ele é dividido entre a perspectiva humana e a perspectiva divina das coisas. Deus enxergava as circunstâncias, enxergava Jonas, enxergava Nínive de um modo totalmente diferente da qual Jonas enxergava o mundo, as pessoas e o próprio Deus. Bom, o que espanta aqui inicialmente no texto? O primeiro ato de espanto que incomoda a gente no texto é a reação de Jonas à comissão de Deus. Deus, ele olha para Nínive como uma cidade em potencial para receber e abraçar o perdão e a graça de Deus, e Jonas reconhece que isso não é uma ação coerente com Deus, uma ação coerente com aquilo que ele conhecia. A reação de Jonas espanta, porque ele era um profeta de Deus que promovia a palavra de Deus. A lógica de Jonas era a seguinte:
se Nínive, capital da Síria, que era um império que naturalmente trazia ameaça ao seu povo, aqui havia uma lógica: eu não vou levar o amor de Deus para um povo que quer a minha destruição. Eu me recuso a fazer isso. A lógica, entre as palavras, aliás, se você prestar bem atenção, o livro de Jonas é o último livro a ser escrito antes da queda do Reino do Norte. Porque no ano 722 a.C., os próprios assírios tomaram a capital, a Samaria, a capital do Império do Reino do Norte. Só que esse livro foi escrito justamente, é o último livro a ser escrito, e nesse livro contém uma mensagem de prosperidade e de perdão ao inimigo que no futuro iria destruir o povo de Israel. Então não faz muito sentido. Diante da lógica terrestre, da lógica humana, Jonas percebe que se ele levasse amor, perdão e prosperidade e conversão para aquele povo, isso iria consumar, na verdade, uma destruição da sua pátria. Como eu disse para você, Jonas pregou uma mensagem de prosperidade para o seu povo. Jonas queria ver o povo dele prosperando e pregar talvez uma mensagem como essa. Justamente o pior inimigo era um tiro no pé. Bom, a reação de Jonas espanta um pouco mais. Então assim, uma coisa na verdade é você se negar a fazer a vontade de Deus. Uma outra coisa que nós vemos no texto é Jonas tentar fugir de Deus. O texto nos diz que Jonas fugiu para qual cidade? Para Tarsis. Onde ficava Tarsis? Gente, Tarsis ficava, não sabe-se muito bem o local exato de onde ficava a cidade de Tarsis, mas ela era próxima à Espanha. Era muito distante. Tarsis era, em outras palavras, ela estava a 4.000 quilômetros da onde Jonas vivia. Para sair da onde Jonas morava e para chegar em Tarsis, era 1 ano de viagem. Era isso mesmo. Então, o texto enfatiza, né, a reação do profeta Jonas para fugir da presença de Deus. Em várias vezes você vê essa repetição, e Jonas tentou fugir da presença de Deus. Agora, Jonas vai para um lugar muito distante. O texto nos fala de algo curioso. Jonas, geograficamente, ao deixar a presença de Deus, ou tentar deixar a presença de Deus, ele começa uma caminhada geograficamente descendo para baixo. Então, da onde ele estava até o porto de Jope, ele desce, geograficamente ele desce. Depois nós temos ele de Jope para o porão do navio, ele desce de novo. Depois ele desce para o ventre do peixe, e o peixe desce para as profundezas do mar. Essa história, até aqui, ela nos revela algumas coisas. A primeira delas é que quando uma pessoa quer se ver longe de Deus, a resposta imediata aqui é que essa pessoa ela vai conseguir. Alguns dizem assim, não, mas se você tentar fugir de Deus, é impossível fugir dele. Não, se você quiser fugir dele e não quiser ele na sua vida, você vai conseguir, meu amigo. Sabe por quê? Porque existe uma síndrome da maldade aqui nesse contexto. Quando você alimenta atos de insanidade espiritual, atos de maldade contra você mesmo, contra o próximo, contra Deus, o teu desejo de fazer o que é errado, ele aumenta. Essa dinâmica, ela é mais explícita na vida do próprio anjo que caiu, Satanás, o próprio diabo. Ontem o Jairo falou um pouquinho sobre a fúria do próprio diabo em relação a Jó, não é verdade? Teve uma coisa que, enquanto ele falava ali a pregação, eu percebi e relembrei dessa regra, na qual que é um sintoma da maldade. O diabo em algum momento tentou exaltar a Jesus Cristo, não foi? Tentou colocar ele num lugar especial nessa terra, e ofereceu a ele várias coisas. Não, lembra dessa história? Na qual ele oferece o reino desse mundo? Muito bem. Então, inicialmente, a relação do diabo em relação a Jesus aqui nessa terra foi de exaltá-lo. Mas depois de um momento, o que aconteceu? O diabo fez de tudo
para o quê? Para acabar com a vida de Jesus. Ele usou os religiosos da época, ele usa depois o poder romano, e então chega à cruz. Veja, na lógica na lógica eterna, se Cristo morre em favor dos homens, essa na verdade era basicamente a derrota dele. Em outras palavras, por que o diabo conscientemente ele persegue a Cristo até a morte e consegue fazer isso? Sabendo que esse era o fim dele. A lógica, entre as palavras, é que quando você alimenta a maldade no seu coração, alimenta pequenos atos de maldade, pequenos atos de omissão em relação ao bem, isso alimenta naturalmente a maldade no coração. Só que tem uma hora que você perde o controle. Você perde o controle a tal ponto de cometer atos de profunda insanidade. Você perde o controle em relação à tua vida e seus atos. Então, não é incomum você escutar histórias de esposos que batem em esposas e filhos. Não é incomum você encontrar filhos que matam os pais. Histórias de genocídio que você encontra em qualquer lugar desse mundo. O ano passado a gente viu um Brasil que perdeu 60 mil pessoas, porque outra pessoa decidiu tirar a vida dela. Em outras palavras, a maldade alimentada no coração pode chegar num ponto em que você perde o quê? O controle da sua vida. E nesse caso de Jonas, ela é um retrato possível, na qual Jonas foi alimentando uma barreira diante da voz de Deus. Ele ouvia a voz de Deus e não fazia nada, e bloqueava o seu coração. Ele ouvia conselhos, ele ouvia a repreensão de Deus, mas ele bloqueava isso, e quanto mais ele bloqueava, mais ele alimentava o instinto humano natural, que leva a atos de insanidade. A fuga de Jonas para um lugar que ficava 1 ano de distância da onde ele estava, era, em outras palavras, era um sintoma de que Jonas estava recusando a voz da vida, e ele estava procurando de fato a sua própria morte. Agora, o livro que nós lemos, ele tem praticamente 2 temas centrais. São 2 temas centrais. Uma coisa que sobressai aqui, na leitura do texto, nem é tanto aquilo que Jonas faz, ou quem Jonas é, mas existe algo aqui poderoso que é em relação a Deus. O primeiro grande tema do livro, que Jonas talvez quer explicitar aqui para nós, não é tanto a sua rebeldia, mas, quem sabe, a soberania de Deus. Percebe como Deus tem um controle da história aqui? Você não vê Deus pego de surpresa. Veja, olha que curioso, tudo que aparece no livro obedece a Deus. Deus é soberano aqui. Por exemplo, em Jonas capítulo 1, versículo 9, Jonas disse que ele serve ao Deus que fez o mar e a terra. O Deus aqui, no contexto de Jonas, é o Deus que fez o mar e a terra e tudo o que existe. Capítulo 1, versículo 4, fala que o vento obedeceu a Deus. No capítulo 1, versículo 15, o mar obedece a Deus. No capítulo 1, versículo 19, o peixe obedece a Deus. No capítulo 4, versículo 6 a 8, a planta obedece ao comando de Deus. No capítulo 4, versículo 7, o verme obedece a Deus. Tudo que há da criação de Deus aqui está em cima do seu controle. Nada foge da soberania de Deus. É curioso pensar que, no contexto do livro de Jonas, o único que desobedece a ele é justamente o profeta, não é verdade? Porque até os marinheiros obedeceram a Deus. E inclusive uma cidade inteira, que vivia em plena maldade, a cidade inteira, ao ouvir a voz de Deus, obedece esse comando. Todos obedecem a Deus. Todos obedecem. O livro, ele retrata essa dinâmica, aonde o nosso Deus, ele não pode e nunca será pego de surpresa, porque Ele é o Criador, gente. Ele fez tudo pensado. Ele conhece as minúcias das coisas. Agora,
Curiosamente, a gente tem esse paralelo, né? Onde tudo obedece a Deus, o profeta acaba o seu livro dizendo que melhor é morrer do que viver. Jonas acaba o seu livro com ira, com indignação. Agora, há um segundo outro grande tema desse livro, que é o grande amor de Deus. Deus, ele olha as coisas pelo prisma do seu amor. Veja, Jonas sofria de um mal. Qual era o mal de Jonas? O mal de Jonas era a sua egolatria. O que é a egolatria? É um pensamento exagerado com as coisas que acontecem com você. Parece que tudo tem a ver com você, tudo deságua em você. Deus queria usar Jonas como instrumento. Deus queria, na verdade, fazer de Jonas não um protagonista dessa história. E Jonas traz para ele, tenta trazer para ele o contexto, a história. Mas não era sobre ele. Veja, Deus, ele usa de compaixão com todo mundo na história. Deus usa de compaixão com Jonas. Deus usa de compaixão com os marinheiros. Deus se faz da compaixão como a base de relacionamento com toda a cidade de Nínive, a despeito da sua maldade. E veja, aqui existe uma compaixão também especial dada a Jonas. Porque se você lembrar, no contexto do Antigo Testamento, quando Deus se relaciona com Moisés, na primeira vez que Moisés, ele desobedece um comando de Deus, quando ele fala para falar com a rocha, para que saia água para o povo no deserto, ele fere a rocha, Deus fala o seguinte: olha, você não vai conhecer a Canaã terrestre que eu preparei para o seu povo. Agora, para Jonas ele dá uma segunda chance. E o texto fala que a palavra de Deus veio uma segunda vez para Jonas. Veja, nesse contexto aqui, a imagem de Deus é colocada em plenitude em relação a quem Ele é. E o que sobressai do texto, em outras palavras, é o amor de Deus incondicional. É a sua paciência, é a sua compaixão. É um Deus que Ele se tarda em irar. Então Deus, Ele sobressai de tudo isso. E qual é a sua vontade? Qual que é aonde vai desaguar isso aí? O texto nos diz que essa ação divina, essa predisposição de compaixão, de amor, de paciência, ela vai desaguar em salvação de vidas. Ela deságua em 120 mil pessoas que decidiram se converter a Deus. Tudo isso é feito. Toda essa história, talvez poderia ser diferente se Jonas não tivesse feito o que ele fez, mas tudo isso vai desaguar em um povo rebelde, descendentes de um povo que não amava a Deus, agora um povo que se converte. Tudo isso deságua em Deus amando as pessoas a despeito do seu comportamento, a despeito do seu status social. É um Deus que ama porque Ele é amor. Eu queria, aqui caminhando para o final da nossa reflexão, talvez sintetizar a nossa leitura, até aqui a nossa reflexão, em 3 grandes lições que eu acho que a gente pode tirar do livro de Jonas. Você talvez tire as suas, assim, é um livro que dá muito pano para manga, né? Você consegue tirar muitas coisas daqui. Mas eu queria deixar com vocês nessa noite, talvez as 3 maiores lições que nós encontramos no livro de Jonas. A primeira delas: o homem, ele tende a produzir problemas, mas Deus, ele é especialista em produzir planos. Deus, ele não produz problemas. Deus é alguém especialista em produzir planos. Sabe, Jonas, quando ouviu a mensagem de Deus para ir a Nínive, sabe o que ele viu? Ele viu uma impossibilidade. Será que aquele povo que persegue e mata as pessoas para sobreviver, um povo que tem tudo de pior, que é conhecido pelo crime, pela maldade e pelo sangue, será que esse povo pode se converter? Pois bem, Deus, onde Jonas via a impossibilidade, Deus, ele via a possibilidade, porque Deus confia no seu poder. E até onde eu conheço o Deus aqui da Bíblia, é um Deus que não sabe o que é impossível. Veja, aonde Jonas olhava as coisas com o filtro de uma egolatria, de um pensamento exagerado sobre si, Deus, ele olha pelo filtro do amor. As lentes de Deus, elas não funcionam como as nossas lentes.
Deus ele olha as pessoas como um pai, mesmo como numa mãe. Se um homem pudesse esquecer dos seus filhos, Deus ele não vai esquecer dos seus filhos. Veja, qual foi o grande erro de Jonas? Ellen White diz o seguinte: ele esqueceu por um momento que o Deus a quem ele servia era o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Sábio, um Deus que nunca será pego de surpresa. É um Deus que conhece exatamente quem nós somos. E é um Deus que, quando vê o homem fazendo problemas, ele faz planos. As suas mãos não conhecem problemas, ela conhece planos para mudar essa história. Sabe, em relação às coisas terrenas, a dúvida pode te ajudar a, quem sabe, a você tomar caminhos diferentes. Mas em relação às coisas eternas e quem Deus realmente é, não deve haver dúvida, porque a dúvida é justamente o ponto aonde você pode cair. Em relação às coisas celestiais, a Deus e às suas promessas, não deve haver dúvida no coração, porque, em outras palavras, a dúvida é o oposto da confiança em Deus. A desconfiança em Deus gera dúvida no nosso coração. Em relação às promessas de Deus e quem Deus é e que Ele pode fazer na sua vida, não deve haver dúvida, porque, em outras palavras, a dúvida ela é exatamente a grande armadilha do inferno. Bom, eu te pergunto, qual é a sua dúvida? Qual é a sua dúvida? Alguns aqui têm alguma dúvida em relação ao futuro, a quem você é, aonde você pode chegar. Sabe, às vezes as dúvidas nos consomem, não é verdade? Será que vai dar certo? Será que eu vou chegar no final do ano e eu vou conseguir esse objetivo? Será que eu posso realmente ser alguém novo em nome de Jesus? Será que em Cristo eu posso vencer esse meu pecado? E de vez em quando a dúvida é exatamente a grande barreira que nos impede de uma vida livre, liberta e feliz com Deus. Para os jovens, a pergunta que fica é: será que eu consigo ser alguém livre, alguém feliz, ao lado de Deus? Será que eu consigo ter um relacionamento saudável, um namoro saudável, ao lado de Deus, com uma outra pessoa? Será que eu mereço alguém? Veja, em alguns assuntos que envolvem a vida eterna, as promessas de Deus, não deve haver 1 centímetro de dúvida, porque isso pode ser, na verdade, o início da derrota. Por isso que confiança em Deus é o grande passo da vitória. Segunda lição: o preconceito humano, o preconceito de Jonas, ele estava intimamente ligado a um foco exagerado no erro e no comportamento humano, e um conceito distorcido de quem Deus é. Perceberam isso aqui no texto? O preconceito que Jonas viveu em relação ao povo ninivita era um foco exagerado no histórico dos ninivitas e de Nínive, no comportamento e no erro deles, e numa distorção de quem Deus é. Veja, a atenção de Deus, ela é atraída do povo, independente de quem eles eram. Por isso que o nosso modo de encarar o mundo, o nosso modo de encarar as pessoas, ela tem que ser centrada no modo como Deus as vê e como Deus as trata. Senão a gente vai alimentar aquilo que a gente chama de preconceito. É a grande barreira que nos impede de relacionar com o outro. O preconceito humano aqui no livro de Jonas, ele é retratado por um profeta que deu mais atenção ao comportamento dos outros do que o modo como Deus trata essas pessoas. E por fim, a última grande lição que o livro me ensina: se Deus, Ele usou a Jonas, meus amigos, Ele pode me usar. Se Deus usou a Jonas, com tudo aquilo que Ele descreve quem Ele é, Deus pode me usar. E sabe, igreja, quando Cristo veio a essa terra, Ele escolheu 12 homens, e eles não eram
os melhores que estavam ali. Eram 12 homens improváveis, gente. Temperamentos que talvez não conciliasse com uma liderança saudável. Mas veja, assim como há aqui no livro de Jonas, em outras partes da Bíblia, o nosso Deus é um Deus especialista em pegar pessoas improváveis e torná-las em pessoas altamente usadas por Deus. Deus é um Deus que Ele é especialista em pegar pessoas que talvez não teriam nenhum futuro, torná-las pessoas grandiosas, hoje e daqui para frente. Deus, Ele faz o improvável do problema aquilo que Ele sonha. Veja, Deus, Ele está de fato onde o problema está. Deus acompanha